E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O futuro de Gabriel Barbosa virou um tabuleiro complexo onde ambição esportiva e contas do mês disputam cada centímetro. O Santos monitora cada movimento do atacante no clube mineiro, ao mesmo tempo em que concentra esforços na permanência de Neymar pelo menos até a Copa do Mundo de 2026, uma prioridade que orienta timing e apetite de qualquer nova investida. Há um freio deliberado. Com o time de Belo Horizonte engajado na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, marcada para a noite de quarta-feira, às 9h30, decisões públicas sobre saídas e entradas são tratadas com discrição. A intenção é evitar ruído competitivo enquanto a disputa eliminatória ainda está viva. Os bastidores ajudam a abrir portas. Alexandre Matos, hoje na Vila, tem uma interlocução franca com o camisa 99 e foi o artífice da mudança do atacante para Minas no início do ano, um elo que pesa em conversas e contribui para reduzir atritos típicos de negociações desse porte. O obstáculo está no bolso. O atacante recebe acima de R$2,5 milhões por mês, patamar que pressiona qualquer planejamento, sobretudo em um clube que assumiu compromisso público com responsabilidade financeira para 2026, mirando um fluxo de caixa sem sobressaltos. Em campo, a temporada recente não entregou o protagonismo esperado. O centroavante perdeu minutos para Caio Jorge, que encerrou o Brasileirão como artilheiro da equipe, e terminou o ano buscando mais tempo de jogo e um projeto que o recolocasse no epicentro ofensivo de um elenco grande. Esse cenário reacende a pergunta inevitável: uma volta ao litoral seria o ambiente ideal? Na Vila, a função de referência ainda não encontrou um dono incontestável, com Tiquinho Soares sem se firmar e Lautaro Dias distante de unanimidades internas. O encaixe técnico, bola que retém, presença diária, leitura de cruzamentos, somado a relações pessoais no vestiário, colocam a equação em modo considerar seriamente. Há, porém, variáveis contratuais que não podem ser ignoradas. O vínculo do atacante em Minas vai até 2028, e a rediscussão do futuro foi empurrada para o encerramento da temporada. Entre cláusulas, eventuais compensações e vontade do atleta, o relógio pesa tanto quanto o orçamento. Um detalhe que não é detalhe: Neymar. A convivência próxima entre o camisa 10 e o atacante, reforçada por laços familiares, cria um ambiente de adaptação imediata e potencializa a química no último terço. A diretoria sabe que esse tipo de sinergia é raro e tem valor dentro e fora do campo, de performance a mercado. Depois do jogo em Santos contra o time mineiro, uma conversa amistosa no gramado entre o diretor e o atacante não passou despercebida. Em janelas, pequenos gestos dizem muito, relacionamento conta, e a temperatura dessas interações costuma antecipar o tom de negociações futuras. No lado da Vila, a posição oficial é prudência. Observação constante, nenhum passo público antecipado e disciplina para alinhar qualquer movimento à operação maior que envolve o astro da seleção. É estratégia de risco calculado, esperar o momento certo, sem perder contato com quem decide. Do ponto de vista esportivo, o argumento é direto. Um 9 com histórico de decisão pode resolver jogos apertados, oferecer referência para cruzamentos e liberar pontas para atacar em diagonal. Em um elenco que precisa de definição na área, a proposta técnica é tão concreta quanto o custo que ela carrega. Financeiramente, a saída está em engenharia. Redução de carga fixa via bonificações por metas, prazos escalonados, participação comercial e blindagem de fluxo de caixa podem tornar um salário de elite administrável. Sem essas travas, qualquer aposta vira risco sistêmico, com elas, vira projeto. O cronograma manda. Primeiro, a semifinal. Depois, fechamento da temporada, análise de desempenho e conversa franca sobre papel, minutos e expectativa. A partir daí, o mapa real de possibilidades se desenha: desejo do atleta, condições do clube mineiro, fôlego da Vila e janela de oportunidades. Se há um fio condutor, é o mesmo que move o torcedor: propósito, contexto e custo.
Entre portas abertas por relações, necessidade esportiva evidente e uma planilha que precisa fechar, a pergunta deixa de ser se e passa a ser em que termos. Resposta que não nasce no rumor, mas de decisões com hora marcada. No fim, o jogo é de paciência inteligente. Quem conseguir equilibrar urgência competitiva com sobriedade financeira vai ditar o tom. O Santos, ciente disso, mantém os olhos atentos e a mão no freio, preparado para acelerar apenas quando a pista estiver livre e o destino fizer sentido para todos os envolvidos. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Você já deve ter visto aquele vídeo que circula pelas redes sociais, onde um craque do futebol solta uma frase que deixou torcedores em polvorosa: "O Santos é maior que o Palmeiras." A declaração, carregada de emoção e polêmica, não apenas reacendeu rivalidades históricas, mas também trouxe à tona uma discussão que mexe com o coração de milhões de apaixonados pelo futebol brasileiro. Afinal, será que ele falou mesmo? E mais, será que há argumentos que sustentam essa afirmação tão ousada? O Santos, clube que carrega consigo uma aura mítica, sempre foi visto como berço de craques e palco de momentos inesquecíveis. Desde os tempos de Pelé, o time da Vila Belmiro construiu uma narrativa que transcende o esporte. Não é apenas sobre títulos, mas sobre identidade, sobre a capacidade de transformar o futebol em espetáculo e em legado cultural. Quando o craque afirmou que o Santos é maior que o Palmeiras, muitos torcedores palmeirenses se sentiram provocados. Afinal, o Verdão também ostenta uma história rica, recheada de conquistas nacionais e internacionais. Mas o que torna essa declaração tão impactante é justamente o peso simbólico que o Santos carrega, algo que vai além das estatísticas frias. O Santos é lembrado como o time que encantou o mundo. Foi através dele que o futebol brasileiro ganhou projeção internacional, com excursões históricas que mostraram ao planeta o talento de Pelé e companhia. Esse fator, por si só, já coloca o clube em um patamar diferenciado, difícil de ser comparado com qualquer outro. Por outro lado, o Palmeiras tem uma trajetória marcada pela força, pela tradição e pela capacidade de se reinventar. É um clube que se consolidou como potência, especialmente nos últimos anos, com conquistas expressivas e uma estrutura moderna. Mas a fala do craque não se referia apenas ao presente, ela evocava o peso da história, da memória e da mística santista. O Santos é o clube que ensinou o mundo a respeitar o futebol brasileiro. Seus títulos, suas estrelas e sua filosofia ofensiva moldaram gerações. Quando se fala em grandeza, não se trata apenas de números, mas de impacto cultural e simbólico. E nesse quesito, o Santos tem argumentos que fazem qualquer comparação se tornar instigante. A frase "o Santos é maior que o Palmeiras" não deve ser vista apenas como provocação. Ela é um convite à reflexão sobre o que significa ser grande no futebol. É sobre legado, sobre a capacidade de marcar épocas e de criar narrativas que permanecem vivas mesmo décadas depois. O craque que soltou essa bomba sabia exatamente o que estava fazendo. Ele mexeu com o orgulho palmeirense, ao mesmo tempo, reforçou a autoestima santista. Foi uma jogada de mestre fora dos gramados, capaz de gerar debates intermináveis em mesas de bar, programas esportivos e redes sociais. O Santos, com sua camisa branca imortalizada por Pelé, Neymar e tantos outros, carrega uma simbologia que transcende gerações. É um clube que, mesmo em momentos de dificuldade, nunca deixa de ser lembrado como referência. Essa aura é algo que poucos conseguem alcançar. Já o Palmeiras, com sua força institucional e sua torcida apaixonada, representa a solidez e a constância. Mas a fala do craque trouxe à tona uma questão que vai além da racionalidade: a emoção. E no futebol, emoção pesa tanto quanto estatísticas. O Santos é o time que fez do futebol uma arte. Seus dribles, suas jogadas e sua ousadia moldaram o imaginário coletivo. Quando se fala em grandeza, é impossível não considerar o impacto que o clube teve na construção da identidade do futebol brasileiro. A declaração polêmica, portanto, não é apenas uma frase solta. Ela é um gatilho para revisitar a história, para lembrar que o Santos foi responsável por momentos que mudaram o rumo do esporte.
E isso, por si só, já é um argumento poderoso. O Palmeiras pode se orgulhar de sua trajetória, de seus títulos e de sua estrutura. Mas o Santos tem algo que não se mede em troféus, a capacidade de inspirar. E talvez seja isso que o craque quis dizer ao afirmar que o Santos é maior. O vídeo que viralizou não apenas gerou curiosidade, mas também reacendeu paixões. Torcedores santistas se sentiram valorizados, enquanto palmeirenses se mobilizaram para defender seu clube. Essa dinâmica mostra como o futebol é muito mais do que um jogo, é uma disputa de narrativas. O Santos, com sua história gloriosa, sempre será lembrado como o clube que colocou o Brasil no mapa do futebol mundial. Essa contribuição é inegável e dificilmente comparável. É um legado que permanece vivo, mesmo em tempos de dificuldades. A fala do craque, portanto, não deve ser encarada como uma simples provocação. Ela é um reconhecimento da importância histórica do Santos, um clube que moldou o futebol como o conhecemos hoje. O Palmeiras, claro, tem sua grandeza e merece respeito. Mas o Santos tem uma mística que poucos conseguem alcançar. É o clube que fez história de forma única, que encantou o mundo e que continua sendo referência. O vídeo que gerou tanta curiosidade é, na verdade, um reflexo da paixão que o futebol desperta. Ele mostra como uma frase pode ser suficiente para reacender rivalidades e para reforçar identidades. No fim das contas, a declaração "O Santos é maior que o Palmeiras" é mais do que uma opinião. É um convite para mergulhar na história, para revisitar momentos inesquecíveis e para reconhecer que, no futebol, grandeza não se mede apenas em títulos, mas em legado, emoção e impacto cultural. E talvez seja justamente isso que torna o Santos tão especial, a capacidade de ser lembrado não apenas como um clube vencedor, mas como um símbolo eterno do futebol brasileiro. A repercussão da declaração foi imediata e intensa. Nas redes sociais, torcedores do Santos celebraram como se fosse uma vitória em campo, compartilhando vídeos, memes e lembranças históricas que reforçam a grandeza do clube. A frase do craque virou combustível para a autoestima santista, que há tempos buscava uma narrativa capaz de reacender o orgulho de sua torcida. Do lado palmeirense, a reação foi de indignação e contestação. Muitos torcedores se mobilizaram para listar títulos, conquistas recentes e a força atual do clube, tentando rebater a afirmação com números e fatos concretos. Essa disputa digital transformou-se em uma verdadeira batalha de narrativas, onde cada lado buscava provar sua superioridade. Programas esportivos não perderam tempo em explorar o tema. Debates acalorados tomaram conta das mesas redondas, com comentaristas divididos entre a análise histórica e a realidade atual. Alguns defendiam que o Santos, por sua contribuição ao futebol mundial, merece ser considerado maior, outros argumentavam que o Palmeiras, com sua estrutura moderna e títulos recentes, está em posição superior. A imprensa internacional também repercutiu a fala, especialmente em veículos que acompanham o futebol brasileiro. O nome do Santos voltou a ser associado ao legado de Pelé e às excursões históricas que encantaram o mundo, enquanto o Palmeiras foi lembrado por sua força continental e pelas conquistas da Libertadores nos últimos anos. Entre ex-jogadores e ídolos, a declaração gerou opiniões diversas. Alguns ex-santistas reforçaram o peso da história do clube e apoiaram a fala do craque, enquanto os palmeirenses se sentiram provocados e defenderam com veemência a grandeza do Verdão. Essa troca de opiniões deu ainda mais visibilidade ao assunto. Nas arquibancadas, o impacto foi sentido de forma visceral. Torcedores santistas passaram a entoar cânticos exaltando a frase, transformando-a em um grito de guerra. Já os palmeirenses responderam com ironia e provocações, prometendo que a resposta viria dentro de campo, com vitórias e títulos. O vídeo viralizou em grupos de WhatsApp, páginas de torcidas e perfis de influenciadores esportivos. Cada compartilhamento trazia uma nova interpretação, uma nova forma de alimentar a rivalidade. A frase deixou de ser apenas uma opinião e se tornou um fenômeno cultural, capaz de movimentar milhões de interações. A repercussão também atingiu os bastidores dos clubes. Dirigentes do Santos viram na fala uma oportunidade de reforçar a imagem do clube e valorizar sua história, enquanto representantes do Palmeiras trataram de destacar a solidez atual da instituição, tentando equilibrar a narrativa.
No meio acadêmico e entre historiadores do futebol, a declaração foi analisada sob uma perspectiva mais ampla. Muitos destacaram que a grandeza de um clube não se mede apenas por títulos, mas também pelo impacto cultural e social. Nesse sentido, o Santos realmente possui argumentos que o colocam em um patamar diferenciado. Por fim, a repercussão mostrou a força que uma simples frase pode ter no universo do futebol. Mais do que uma opinião, ela se transformou em um catalisador de emoções, debates e rivalidades. O craque conseguiu, com poucas palavras, reacender uma chama que mantém viva a paixão pelo esporte e pela eterna disputa entre Santos e Palmeiras. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.